Hoje vamos conhecer o famoso site arqueológico de Paestum. Olá, amores! Se vocês não me conhecem, eu sou Ana Patrícia do blog Viajando para a Itália e hoje eu estou num lugar espetacular, um lugar realmente muito especial com a minha querida parceira, guia na Campania, Antonieta. Por favor, Antonieta, se apresente e explique para eles onde estamos. Olá, bem-vindos a todos, eu sou Antonieta, sou aqui da região Campania e hoje nós vamos conhecer junto a cidade antiga e as ruínas de Paestum, uma cidade de origem grega onde ainda estão em pé, sempre estiveram em pé, 3 templos gregos. E esse atrás da gente? Esse já é um dos 3. Esse é o que foi chamado no 1800 de Templo de Ceres, mas na verdade é um templo dedicado a Atenas, como foi descoberto pelas escavações arqueológicas. Esse templo, coitado, ele passou várias coisas. Ele nasceu na segunda metade do 6º século a.C. como templo. Depois, na época paleocristã, virou a ser uma igreja catedral. E depois, no 1800, quando começaram a chegar os viajadores do Grand Tour, encontraram dentro dele, na verdade, búfalos e cabras que dormiam e ficavam ali dentro. Ama! Eram bem espertas esses búfalos e cabras, né? Amor, e vamos caminhar um pouquinho, porque é de uma beleza única esse site arqueológico. Enquanto a gente caminha, fala um pouquinho pra gente, um pouquinho mais da história desse lugar espetacular. Sim, essa cidade nasce no final do 7º século a.C. Estamos no que foi chamado de segunda ondada de colonização grega. O que quer dizer? Que não são os gregos que vinham direto da Grécia que fundaram a nova cidade, mas os gregos que já moravam na Itália. Sobretudo, eles moravam na cidade de Sibari, na Calábria. Eles chegaram até aqui e escolheram uma grande área plana que estava na frente do mar, próximo também de um rio. Hoje, à frente do mar, nós não temos mais, como vocês podem notar. O litoral avançou de mais ou menos 1 quilômetro desde a época romana, quando começou a se preencher tudo de areia. Tinha porto, o porto começou a se preencher de areia e por isso o litoral foi avançando até que é hoje essa linha totalmente diferente daquela que era na época grega. Portanto, o litoral daqui para lá é o quê? Quantos quilômetros? Agora, de onde a gente está, dá uns 3 quilômetros. A cidade terminava mais ou menos antes daqueles pinhos, e onde tem toda a área dos pinhos era a área onde tinha o mar e o porto. Na segunda metade do 5º século a.C., a cidade foi conquistada pelos lucanos. Os lucanos moravam atrás dessas montanhas, que são os Montes Alburnos, e eles chegaram aqui, eles já tinham contato comercial com a cidade de Poseidônia, como foi chamada pelos gregos pelo deus Poseidon, que era o deus do mar. E, na verdade, depois da conquista, eles só mudaram o nome da cidade. De Poseidônia foi chamada Paestum, só que conhecemos pouco a língua osca, que era a língua que falavam esses povos itálicos. E sabemos que eles chegaram e não mudaram nada na estrutura da cidade. Eles continuaram a viver numa típica cidade grega junto, gregos e lucanos. No 3º século a.C. chegaram depois os romanos ao contrário, mudaram toda a estrutura. E chamaram a cidade, latinizaram o nome em Paestum, é o que nós conhecemos hoje. Depois, na Idade Média, o que acontece? O porto começa a não ser mais usado porque começou a se preencher de areia. Depois chegaram guerras, final do Império Romano, guerras. Então, morar numa cidade próxima do mar, sem porto e também com o rio que escorria do lado, que tinha penetrado dentro dos muros de defesa na área sul, então era perigoso. Por isso que abandonaram quase totalmente essa área, que continuaram a morar poucas pessoas e o resto foi viver em cima do Monte Calpazio. E como era em cima da nascente do rio, foi chamado de Caput Aquis, que seria onde tem a nascente, a cabeça da água. Por isso que a prefeitura hoje chama Capaccio Paestum. Agora nós estamos caminhando numa das ruas romanas. Como se podem ver em Pompeia e em Herculano, do nosso lado direito eram as domus romana, quer dizer as casas nobres da época romana. Em vez deste lado era, na época grega, a Ágora grega. E bem dessa época, sobretudo provavelmente do ano 510, quando Sibari foi destruída. E se pensa que os sibaritas vieram aqui na cidade,
Eles fizeram isso. Essa casinha que vocês estão vendo era um heron, se chama, que quer dizer um monumento funerário para o fundador da cidade, feito no 510 a.C. As telhas são dessa época. Dentro era um túmulo, mas não tinha o morto. Era só com todas as decorações. Era uma representação de um túmulo, mas sem morto. Então, a única coisa que ficou das lojas é essa pedra que pertencia a uma perfumaria. Essa era a parte de baixo da prensa. Em cima tem que imaginar toda a estrutura de madeira que deveria ter. Poderia ser aquela com as duas rodas de pedra ou tudo de madeira. E que perfume faziam? Sobretudo rosas, porque aqui as rosas, na época romana, Paestum era famosa por causa que floriam 2 vezes por ano as rosas de Paestum. Para finalizar nosso tour, estamos em frente de qual templo? Esse é o templo mais antigo que foi construído. Estamos na frente do templo arcaico, que foi construído no começo do 6º século a.C. Quando chegaram os viajantes do Grand Tour, acharam que esse não era um templo, mas era uma basílica. Na verdade, ele é um templo antigo, por isso que parecia estranho, porque não era ainda canonizado como o outro templo, que é do começo do 5º século a.C. E com as escavações, o que eles notaram? Que esse templo era um templo dedicado com certeza a Hera, a esposa dos Zeus, mas provavelmente deveria ser um duplo culto da Hera e dos Zeus junto, por causa que a cela é dividida em 2 partes por uma fila de coluna central, sempre em estilo dórico, como o dórico é totalmente todo o templo. Os Zeus nós temos, nesse caso também, porque foi encontrada a estátua dele no meio entre os 2 templos aqui no Santuário Sul, tanto que alguns arqueólogos dizem que provavelmente poderia ser a divindade que estava no outro templo e não neste. Outros arqueólogos, em vez, dizem que ali deveria estar o culto de Apolo, que foram encontradas nas escavações várias coisas para o deus Apolo, e por isso ali temos a dúvida entre o templo de Apolo e o templo de Zeus. Aqui nós temos certeza que o templo era dedicado a Hera. Maravilha. Antonieta, para chegar nesse site arqueológico, como que eles podem fazer? É simples, pode chegar de carro, seguindo a indicação de Paestum, tem a saída na estrada principal Paestum e voltar em direção dos muros de defesa da cidade, ou também com trem vindo de Nápoles. O trem para aqui em Paestum, tem a parada Paestum, e a pé, a estação está bem na frente de uma das entradas da antiga cidade, uma das portas, que é Porta Sirena, e um trechinho de 5 minutos a pé, tudo em plana, que aqui nós estamos numa área plana, tudo em plana, se chega até aqui na entrada sul da cidade. Maravilha! Gente, se vocês gostam desse tipo de turismo, ó, super recomendação aí para você do Viajando para a Itália, e principalmente é muito importante sempre, quando possível, terem uma guia, porque como vocês perceberam, a guia faz a total diferença para conhecer a história e para fazer entender que até, como eu gosto de dizer, as pedras, né, falam. Então, no caso da Antonieta, eu vou deixar para vocês o contato dela aqui na descrição do vídeo, ou senão vocês podem me deixar no comentário. A Antonieta trabalha comigo há mais de 12 anos. Uma vida, né? Então é super recomendação da Ana Patrícia. E agora, como eu gosto de dizer, finalizando o nosso vídeo, ci vediamo nel nostro próximo vídeo.